Estamos então agora na segunda parte de tempos e limites da nossa habitação. E queremos estar convidando todos aqueles que nos assistem pela internet, que as nossas reuniões são todos os domingos, né, às 10h30, aqui no Hotel Financial, na Avenida Afonso Pena, 571, quarto andar, todos os domingos às 10h30. Chamamos todos, né, e convidamos todos para que possam participar da nossa reunião, e você não sairá daqui da mesma forma que entraram. Assim é, abençoado? Então, estamos falando sobre tempos e limites da nossa habitação. Está baseado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao 26. Nós lemos este versículo, esse capítulo com esses dois versículos e discorremos algumas coisas interessantes que já está lá no blog, né, recebo lá no blog e já temos enviado pelo WhatsApp também. Então as pessoas podem ir lá e desfrutar daquilo, questionar, todo mundo tem direito disso, porque o que nós estamos trazendo é algo totalmente novo, principalmente para os nossos irmãos denominacionais. Nós realmente trazemos um outro lado da moeda. Ouviram a moeda, o lado da lei, e agora nós estamos mostrando que nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, que é o outro lado da moeda. E nesse outro lado da moeda, que tem uma promessa que diz que a glória da última casa será maior e melhor do que a primeira. E nós já estamos vivendo isso aí. Assim é? Então, em Atos dos Apóstolos 17, que é o capítulo do versículo 22 a 26. E nós falamos que quem é o autor dessa carta, Atos dos Apóstolos? Quem é? Lucas, doutor Lucas, que não foi apóstolo. Lucas foi um médico que resolveu fazer um apanhado sobre Jesus de Nazaré, onde habitava o Cristo, e escreveu até a sua carta, né? Tem lá os seus livros, nos livros históricos, tem lá o livro de Lucas, como tem de Mateus, Marcos, né? E João, né? E ali escreveram tudo sobre Jesus de Nazaré, e Lucas foi escolhido, canonizado esse livro para nos explicar, na ótica de um médico, como ele viu a atuação de Jesus de Nazaré. E ele escreve o livro de Atos por causa do seu envolvimento como um amante de Jesus, né? Que amou Jesus de tal maneira e deu prosseguimento àquelas atuações do cumprimento da lei, né? E os profetas em Jesus de Nazaré. E ele vem relatando a miúdo cada ação de um dos apóstolos, que são os 12 de Jesus de Nazaré, e o apóstolo Paulo, que se considera um abortivo, né? Nascido fora do tempo, né? E foi ele escolhido para governar a igreja, recebendo no terceiro céu as 14 epístolas ditas por Jesus, o ressuscitado, na mente dele. E ele veio e começou a pregar e fez um espetáculo muito bonito sobre a terra, em que nós somos os grandes beneficiados disso aqui, porque ele foi o apóstolo gentio. Então a era agora é gentílica, e a era gentílica submete 100% às 14 epístolas de Paulo. Ela que nos apresenta o quê? Perfeitos, completos, abençoados, enriquecidos, né? São predestinados, escolhidos, separados, fazem parte da nova Jerusalém, né? Que desceu dos céus, né? E nós estamos nela, a congregação dos espíritos feitos perfeitos nós somos.
Então essa graça leva a gente a viver uma vida celestial, sem escama nos olhos, com entendimento rico para fazer uma mudança aonde nós estamos, que é aqui na terra. E aqui o apóstolo Lucas, o doutor Lucas, não apóstolo, mas o doutor Lucas, vem relatando o que ele viu na convivência com Paulo. Ele vem dizendo, então Paulo, ele falando, né, Lucas, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, que era um local onde poderia se ministrar, né, Areópago, disse, senhores atenienses, Paulo foi para Atenas porque estava sendo perseguido, viu, meu irmão? Paulo na terra era era um fugitivo a toda hora. Começava a crescer, os religiosos, os sacerdotes vinham e queriam matá-lo, então ele tinha que fugir. Mas por que ele foge? Se ele tem anjo, se ele é bênção de Deus, se Deus é por ele. Mas é assim que o evangelho cresce. Quando ele vai fugindo, vai pregando. E aqui os atenienses tiveram essa oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro através do apóstolo correto, que é o apóstolo Paulo, que tinha a revelação. Assim é, abençoado? Então, levantando-se no Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente religiosos. E Paulo sabia isso aí, ó. Quem é muito religioso é um problema sério. E essa palavra religioso, veja bem, no meio da igreja que está aí, a igreja denominacional, eles exaltam as pessoas, não exaltam? Ele é muito religioso. Quando você fala para uma pessoa que é muito religiosa, ela faz com a carinha assim. Já viu? Ela aceita, e aceita a contrição, ato de contrição, sou muito. Muito religioso. E Paulo mostra que isso é o lado ruim das pessoas, ser religiosa. E ele diz, olha, acentuadamente. Então, o troço estava pegando. Por quê? Passando e observando os objetos de vosso culto. Então, veja bem, objeto, esse negócio de objeto é um problema, pessoal. Traz a fita lá, o sal, a flor, o lenço, são objetos. Eles criaram objetos para culto. Isso aí mostra que aquelas pessoas estão 100% na contramão de Deus, achando que Deus está fazendo alguma coisa. E pelos olhos de Deus na vida de Paulo, porque Paulo era reconhecido como o próprio Cristo ali, os Gálatas relatam isso, foi recebido como anjo do Senhor, como o próprio Jesus Cristo na terra. Então ele tinha olhos iluminados para ver aonde estava o mal, e o mal é o quê? A religião, esse é o mal. Qual o nome da sua religião? Batista, metodista, assembleia, católica, espírita, testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia, hein? Espíritas, mormons, budista, e vai aí, porque todos eles têm objeto. Eles não fazem culto sem objeto. Tem lá aquele candelabro, aquele objeto de culto. As igrejas colocam aquilo. Tem vários objetos que trouxeram da lei para cultuar a Deus. Incenso, hein? A cruz são objetos de culto. A ceia, objeto de culto. São elementos. E Paulo viu aqui, ele diz, olha, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Esse não havia objeto nenhum. O Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo quanto nele existe. Começa a mostrar quem é Deus, isso é importante. Sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Aonde estão os objetos de culto? No santuário, aonde eles consagram para Deus descer. O homem consagra para Deus descer. Olha que absurdo. Consagrou ali, joga azeite, joga água, fazem orações de tremer a garganta. Senhor, fazendo que isso aí incomoda mais Deus. Deus fala: eu vou lá porque ele está tremendo a voz. Comover, vai comover. Então quer dizer, não habita. O que é não habita? Não significa o quê? Não. Mas lá na minha igreja ele manifesta. Você está lutando contra a palavra, meu querido. Ele está dizendo: não habita. Não na Bíblia, não. Sim na Bíblia, sim. Seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do mal, do maligno. E aí você está entrando numa situação. E não habita em santuário feito por mãos humanas. Que é isso? Deus atua aqui, rapaz. Muitos milagres acontecem nesse local, porque aqui está a unção de Deus. Olha, isso é um perigo, isso é um desastre. É onde está vendo os filhos de Deus entrando numa furada, numa alineação perigosíssima. E a gente está vendo os resultados. Os resultados estão aí, desastroso. Passa ano, sai ano, aquelas pessoas estão mais doentes da cabeça. Eu estive falando com um grupo desses irmãos, falei: faz uma análise na sua vida. Como que você está vivendo? Esse tempo todo que você está aí na igreja buscando bênçãos, você alcançou aquelas bênçãos que você buscou? Faz uma análise fria e calculista, faz para ver o que deu. Ou simplesmente maquiaram alguma coisa que deu certo 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco a coisa sumiu. O que é de Deus permanece para sempre, é o que está escrito. Então ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. As pessoas falam: não, Deus, nós vamos te ajudar. Como? Colocando meu joelho no chão e intercedendo a favor. Uai, sacerdote? A era sacerdotal já acabou há 2000 anos atrás. E não, mas nós estamos ajudando Deus. Olha que coisa perigosíssima. Ele diz aqui: nem é servido por mãos humanas. Não, Deus está levando uma oferenda para o Senhor. Uma oferta alçada para o Senhor. Ele diz que não é servido por isso. Então aquela oferta alçada você está dando para quem? Não é para Deus. Não é para Deus. Não, mas aqui na igreja é para Deus. Peraí, cara. Se está escrito que na Bíblia Deus não é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa, ele não precisa de nada. Porque ele criou os céus e a terra e tudo que nela habita. Ele é o Todo-Poderoso, por isso que ele chama Deus. Então as mãos humanas não podem fazer praticamente nada, porque ele não precisa de nada. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então o que existe na terra, de homens,
foi criado por quem? Por Deus, através de uma só pessoa, quem? Adão. Esse é Deus. Olha o tanto de gente que existe no mundo. Ele gerou essas pessoas através de um só. Por isso que os grandes pensadores, estudiosos do mundo não creem em Deus. Porque isso é muito pesado para eles. Acreditar que um só gerou milhares de pessoas na Terra. Não é bem assim. Vocês estão interpretando isso errado. Não é porque você não crê no poder de Deus, como nós cremos. Nós cremos dessa forma. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então a terra foi feita para os humanos, não foi feito para os marcianos, não foi feito para os OVNIs, como é que é? OVNIs, extraterrestres, não. Foi para habitar quem? Humanos. Tá? Não vem esse negócio de disco voador vindo, descendo. Isso é uma confusão danada. Isso tudo é para frustrar a Bíblia e o poder de Deus. Não, tem extraterrestre aí, rapaz, chegando na Terra. A Terra foi criada para que toda a raça humana habite nela. Tem mais ninguém. Mas eu vi. Você viu o quê, rapaz? Você está vendo demais. Você está assistindo muito filme. E está vendo muita coisa, fizeram a sua cabeça. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, havendo fixado os tempos previamente, então Deus previu tudo. Foi tudo previsto por Deus. Ninguém muda. É difícil das pessoas que não têm esse entendimento aceitar por que o mundo está tão mal desse jeito. Por quê? Foi pré-estabelecido previamente tudo isso. Então Deus é mau? Sim. Deus é mau. Como Ele é bom. Ele é mau e Ele é bom, por isso que Ele era Deus. Criou o bem, fez o mal, porque ninguém podia criar a não ser Ele. Ele é o único criador de todas as coisas. Mas os filhos, ele diz, mal nenhum te sucederá. Pronto, acabou. Se você é filho, não se inquiete com o mal. O mal é para os maus. O bem é para os bem. Deus quis fazer desse jeito. Essa é a gênese do Senhor. Essa é a vontade de Deus. E quando Ele fala, todos se calem na terra. Não tenta querer mudar com a sua filosofia, com o seu autoentendimento, que isso para ele diz que a sabedoria do homem é loucura para ele. Não vale nada. Não vale nada. Então não tenta querer interpretar Deus dentro da sua sabedoria, que você vai se dar mal. É como os teólogos, né? O que é teologia? É um laboratório pelos homens, dito cultos, na Bíblia, e aí fizeram um laboratório, aqueles teólogos, pensadores, psicólogo, psiquiatra e não sei o que lá mais, puseram Deus lá e vamos descobrir como que Deus age. Vamos pensar como Deus pensa. Eles querendo descobrir qual é a vontade de Deus, ninguém pode fazer isso. Ele se revela para os seus. Não é você, não é um centro, uma sabedoria humana que vai desvendar Deus. Você pode ver que na cabeça dos homens pensam desse jeito. Não, eu acho que Deus é desse jeito. Ou o outro pensa, não, eu já penso diferente. Você vê, cada um pensa diferente sobre Deus. Que é isso? Deus não deixa você descobrir quem Ele é. Não. Ele se descobre para nós. É diferente. Ele veio para nós. Para quem? Os seus filhos. E quem não são filhos nunca vai saber quem é Deus, porque a Ele não vai ser revelado nunca, porque Deus quis dessa forma. Esse é o
o Deus que nós conhecemos. A palavra Deus quer dizer soberano. E soberano, ninguém manda nele. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. E assim é o nosso Deus. Assim é? Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da nossa habitação. Aonde é o tema da nossa palestra, né? Tempos e limites da nossa habitação. Então nós paramos aqui, Deus é Deus de limites, para que haja o quê? Ordem. Quando ele diz aqui, abençoado, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Então, o meu entendimento diz que ele criou todos os homens, deu ar, deu vida para todos eles. Mas os limites da sua habitação é só para quem dá ouvido a Deus. Você vê que os homens habitam na terra, Deus criou os homens, e tem muitos que dizem que nem creem em Deus. É só ele olhar para ver quem ele é. Ele não tem tomada, ele não tem pilha, ele não tem nada, e ele movimenta, faz, tem vontade própria, que é quem te fez. É só você pensar nessa coisa tão simples assim. Você vai para tudo quanto é lugar, corre, senta, levanta, fala, e tem vontade, cria coisas. Quem te deu essa capacidade? Isso aí nasceu de quê? De uma ameba? De uma célula qualquer? Você fala, você enxerga, você tem vontade, ou alguém criou isso aí. Esse se chama Deus, o Todo-Poderoso. É o que Paulo relata aqui através de Lucas, né? De Lucas, põe aí as coisas bem definidas. Então, agora, os limites da sua habitação é para os filhos, aqueles que dão ouvido, porque Deus é Deus de quê? Ordem. Deus não é Deus de confusão, Ele ordena todos, e ordena onde? Através do conhecimento na sua mente. Você vai andar agora sobre a vontade dEle. Então você não vai fazer mais a tua vontade, você vai fazer a vontade de Deus, porque você sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por isso que você vai fazê-lo, porque Ele te revelou dessa forma. Aos filhos é dada a revelação. Agora os homens que habitam na terra, não são todos filhos de Deus. Nós sabemos disso muito bem. E falamos lá em 1 Coríntios 14, 40, ele diz aí: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tem a decência e tem a ordem. E só Deus tem como trazer a decência e a ordem. Através do quê? Conhecimento, doutrina, evangelho. Que uma vez você é educado, você começa a andar como uma pessoa educada. Uma pessoa que sabe como se comportar na terra para glorificar o seu nome. Assim é? Lá em Colossenses 2:5, ele diz o seguinte: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa, o quê? Ordem. Então Paulo chegou em Colossos e estabeleceu o seu evangelho, e o evangelho produziu o quê? Boa ordem e firmeza na vossa fé em Cristo. Olha que coisa bonita. Então, quanto mais você e eu somos instruídos, mais em ordem nós nos colocamos. E quem está em ordem é merecedor de quê? De toda a riqueza que Deus tem para os seus filhos. Hello, você quer ter a riqueza? Entre em ordem. Por quê? Porque Deus conhece os seus pensamentos e os meus pensamentos. Ele diz: antes que qualquer palavra saia da minha boca, Ele já sabe o que você quer. Deus, para trazer toda a sua herança para os seus filhos, Ele precisa de primeiro o quê? Ordenar os pensamentos. Porque se te der, não pode cair, como nós lemos lá em 1
Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, para que não haja o mal, quando a prosperidade multiplicar para você, precisa primeiro o quê? Ordenar pensamentos. E se ordena é com a sua vontade, que veio através de quem? Do apóstolo gentio, o apóstolo Paulo, que entrou nessa ordenança também, para se dar bem, né? Então ele diz, verificando vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Então, quem está em boa ordem tem o quê? A fé ativada. E ele, com a fé ativada, ele vai agradar quem? A Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha como é que as coisas vão se encaixando. Para que eu e você passamos a ser merecedores dessa riqueza que a graça traz para nós em todas as áreas. Então é necessário isso aí. Assim é? E trouxe assim, com a mente ordenada, nós agora com olhos iluminados, trouxe para a terra os tempos determinados para cada um de nós aqui. E dentro desse tempo, com a mente ordenada, você está 100% na vontade de Deus. Mas se eu estou fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, eu estou fazendo a vontade de Deus? Não. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, andando na carne e nos pensamentos, então eu não sou o quê? Merecedor de nada. Mas se eu tenho a mente ordenada pela graça, eu sou merecedor de tudo. Vamos lá. Eclesiastes, vamos ver aqui um homem de Deus, chamado Salomão, filho de Davi, rei das 12 tribos de Israel, que reinou sobre Israel, sabe quantos anos? 40 anos reinou sobre Israel, Salomão. Hello, tempo pra caramba, né? Vamos lá. Ele diz, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado. Nós vimos Paulo falando que esse tempo previamente estabelecido. Então ele vem dizendo o que Salomão estava falando há 3.000 anos atrás, vamos pôr aí mais ou menos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, debaixo do céu tem propósito. Qual o seu propósito? Debaixo da terra? É nascer, crescer, ter família, não é isso? Receber a graça de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra. Aí ele vai relatar aqui, dentro da experiência de Salomão, que foi o homem mais sábio e mais rico na face da terra. Olha, então, o homem que governava milhões de pessoas tem muita experiência, não tem? Pelo tempo que ele governou, ele tinha tempo para dar e vender. E experiência para dar e vender. Que, no tanto, ele escreveu o livro de Provérbios, né? Se você ler Provérbios, é uma sabedoria tremenda. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Olha, você vai falar, isso é normal. Não. Não é normal. Isso foi Deus que estabeleceu, meu amigo. Ninguém nasce e ninguém morre por si. Ele nasce e morre porque Deus determinou desse jeito. Você tem que saber isso aí, ó. É Deus que determinou isso. Essa mente de filhos ordenada vai dar glória a quem? Ao Senhor. Agora, você pode acostumar com isso, vendo na vida muito, é normal morrer, nascer e morrer. Pô, é normal. Mas quem deu isso? Você, como um filho da graça, precisa de ter isso firmado na mente, que esse tempo determinado foi dado simplesmente por Deus, mais ninguém. Essa é a sabedoria. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo para arrancar o que se plantou.
Ah, mas se bobeira, eu jogo lá. Pois é, mas foi Deus que deu isso. Esse é o nosso espaço na terra, saiba disso. Os limites da sua habitação estão aí, ó. Tempo de matar e tempo de curar. Então Deus permitiu que Adão nascesse, gerasse 2 filhos, Abel e Caim. Quem matou Abel? Caim. Por quê? Determinado por Deus. A morte foi determinada por Deus. Assim é? Tempo de derribar e tempo para o quê? Edificar. Tempo de edificar. Há tempo para tudo. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar e tempo de rir. Então você vai ter tempo que você vai o quê? Chorar. E isso foi determinado previamente pelo Senhor no limite da nossa habitação. E tudo que Deus fez é muito o quê? Nós vamos ver isso. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. O que é plantear? Chorar com abundância. Como é que é? Em pranto, ficar em pranto. Ó, tem vezes que eu não fico em pranto. Quem já não ficou aí? Plantear. Quem não chorou aí desesperadamente? Hello! Por quê? Você está dentro do tempo de Deus e dentro do seu limite da sua habitação. Isso vai acontecer com quem? Com os filhos. Isso é normal, abençoado. Parece que você vai até morrer. Não, Deus, glória por isso. Eu plantei e também ri. Como ele falou aí. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Ei! Aí, ó. Hein, Marcelo? Você quer saltar de alegria? Papai. Tem o tempo de plantear. Depois o tempo de quê? Saltar de alegria. Porque quando salta de alegria? É porque aquilo que você esperava, que estava distante, muito bom, chegou até ti. Esse é o tempo de Deus. Eu estou só colocando isso para você saber que esse é o tempo de Deus dentro dos limites da sua habitação. O que vai acontecer contigo, ou o que está acontecendo contigo, Deus estabeleceu dessa forma. Não são os homens. E não tem esse negócio, é normal. Não, não é normal não, foi Deus que fez. Para nós foi Deus que fez, não é normal. Porque normal tira a glória de Deus, tá? Isso é normal. Não. Isso foi dado por Deus. Para nós não é normal, para nós é glória. Nós conhecemos o nosso Pai, foi o Pai que estabeleceu isso aí. Vamos lá. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha aí, que coisa tremenda. Tem tempo que você abraça, tem tempo que você desabraça. Fica mais longe. Nunca mais quero te ver, tá? Hein? Também. Morreu, você não vai abraçar mais, né? Eles estão abraçando José Luiz até hoje aí. Já morreu e estão abraçando. Já é tempo de abraçar e o quê? Afastar-se de abraçar, hein? Tempo de buscar e tempo de perder. Ninguém quer ossa de perder, não é isso? Quem gosta de perder aí? Ninguém. Mas haverá o tempo que você vai ganhar e o tempo que você vai perder, meu querido. E perda é o quê? Algo que dói, não é isso? Foi Deus que fez isso dentro dos limites da nossa habitação. Não entre em desespero, em alucinação.
Não perde o seu juízo, não deixa de congregar, semear e fazer a palavra correr, porque isso está acontecendo porque você está congregando, semeando e fazendo a palavra correr. Você está dentro do tempo exato. Você está dentro do tempo exato. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Perde tudo. Não. Mas tempo de ter tudo também. Tempo de rasgar e tempo de coser. Olha as coisas. Deus que estabeleceu. E esse homem, Salomão, que foi um homem como Davi, no tempo da sua administração. Era o filho de Davi, o escolhido por Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Salomão também foi até um tempo. Depois ele se perdeu, mas foi. E a experiência dele levou isso aí, ó. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tem tempo que você tem que ficar caladinho, pianinho. Principalmente o tempo que você está perdendo, o tempo de plantear, fica calado, abençoado. É tempo de ficar calado, não é tempo de falar. Porque você vai passar a sua, vamos dizer, o seu tempo de fraqueza para alguém, você entregou o ouro para o bandido, hein? Se alguém queria te pegar, ele vai te pegar ali, ó. Porque quem está perdendo, quem está chorando, fica muito o quê? Sensível e querendo o quê? Um ombrinho amigo. Aí é o perigo. É o perigo, porque ele não mede, ele não julga. Aí sai falando para todo mundo. Aí o seu inimigo que está ali te rodeando falou: opa, peguei, me entregou o calcanhar de Aquiles dele. Eu vou derrubar ele agora. E acontece. E quantas vezes vimos isso? Então, tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Saiba, isso não é normal. Isso foi Deus que estabeleceu. Salomão viu isso, porque Salomão era um rei de Deus, ungido por Deus. E assim somos nós, filhos de Deus. Temos esse temor dessa palavra. Assim é, abençoado? Vamos lá, Tiago. 11? Não, tem 11. Aí. Então ele fez aqui, ó. Tudo fez Deus. Tudo fez Deus. Diga, tudo fez Deus. Ninguém fez nada, tá? Ah, não, porque academia tal. Te respeitamos, companheiro, mas você tem que dar glória a quem te deu capacidade de fazer isso aí. Tudo fez Deus. Nada que se tem não foi criado antes, tudo foi criado por Deus. Tudo fez Deus o quê? Formoso no seu devido tempo. Tudo tem o seu devido tempo. Então você tem que aguardar sim. Nos limites da habitação, você tem que aguardar o seu tempo e a sua hora para que as coisas andem. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida o quê? Regalado. Salomão era rei. E Salomão não teve guerra. Os reis em volta traziam tudo para ele de presente, porque ele tinha uma sabedoria inigualável. Espera aí, abençoado. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de tudo do seu trabalho. Olha, isso não é normal. Põe isso na sua cabeça, isso não é normal. Isso foi criado por Deus. Tudo que é criado por Deus não é normal.
Toda vez que você fala assim, isso é normal, você está desqualificando quem criou. Porque a coisa se tornou tão comum no dia a dia que virou normal. Mas não é normal. É porque você tem a convivência daquilo. Né? Tem a convivência daquilo, mas não é normal. Você tem que sempre colocar, pô, Deus fez isso. Que aí sabe o que acontece? Qualquer tempo você vai glorificar a Deus. Por que que Salomão trouxe isso? E por que estamos trazendo isso? Porque tem muita gente dando glória para o diabo, não é isso? Não tem? A maioria, tudo dá glória para o diabo. Ah, foi o diabo que entrou e fez isso. Foi o diabo que tomou tudo. Não. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de ganhar e tempo de perder. Não tem diabo aqui, não. Tempo de chorar, de pranto e tempo de muita alegria. E não tem esse negócio, nem oração e nem diabo. Tudo foi feito, Deus fez devido ao seu tempo. Nós temos que honrar isso, abençoado. Você conhecer os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, é isso aqui, ó. Nós estamos passando por um tempo aqui. Qual o tempo de quê? E às vezes até perder. Perder um montão aí. Um bocado de gente perdeu. É tempo de perder. E depois há tempo de quê? Tudo fez Deus. Por isso que eu não reclamo de nada. E eu aprendi a ficar com a boca calada e dar glória a Deus. Glória a Ele. Por quê? Tudo fez Deus no seu devido tempo. E tudo que Ele fez é muito bom. O tempo. Aí, a outra de lado, ele fez meio anjo, ele fez de lá, ficou dançando. O cliente que era meu, fui lá com ela, eu fui, aí o outro fez um local, uma baixa a cabeça, sobe a cabeça. Não baixa não, só. E o outro vem de lá dançando e anda igual você. Há tempo para tudo. Há tempo de ganhar, há tempo de perder, abençoado. Tudo fez Deus no seu devido tempo. Você tem que ser assistido por essa palavra para você ser o quê? Exaltado. Há tempo de perder marido, há tempo de perder esposa, há tempo de tudo. Tempo de perder filho, há tempo de ganhar filho. Há tempo de tudo. Se você coloca o Senhor como o autor disso. É o responsável por isso. Porque tudo Deus fez bom. Para o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Acabou! Paulo dá o arremate. E você tem que ser arrematado por essa palavra. Para você viver os tempos de vida estabelecidos pelo Senhor e os limites da sua habitação. Aconteceu o quê? Está dentro do tempo de Deus. Ah, mas eu perdi, eu não paguei isso, eu não fiz isso. Você fez porque você quis? Não. Então está dentro do tempo que Deus está te dando para ganhar e para perder. Tudo está no tempo de Deus, porque senão, sabe o que acontece? Nós ficamos aloprados, tá? Aloprado. Não, agora na graça, você vai só ter, pera. Vai só ter. Mesmo, vai ter tempo de perda, tempo de ganho, tempo de choro, tempo de sorrir. Vai ter tudo. Tudo que Deus criou, você e eu vamos ter, mas nós vamos em tudo dar glória a quem? A Deus.
Porque tudo coopera para o bem. Dentro dos tempos, tudo coopera para o bem. Você nunca é perdedor. Você é mais que vencedor. Então temos que respeitar, meu irmão. Isso aí, ó. Respeita isso aí. Respeita. Se tiver de chorar, chore. Lógico. Você não vai ficar chorando para todo mundo ver também. Acabou o choro, meu irmão. Foi criado por quem? Por Deus. O Deus criou essa sensação em você. E você sabe que o choro, muitas vezes, é para descarregar uma tensão que, se você não chorasse, quem vai sentir? O coração, você vai bater as botas. Você descarrega. Você descarrega. Aí você descarregou, Abba Pai, assim é. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Faço todas as coisas naquele que me fortalece. Eu perdi, porque eu vou ganhar. Assim é. Eu perdi, agora eu vou ganhar. Agora, se eu perdi, já cumpri um propósito. Ele falou que você vai ganhar, então está próximo o quê? O segundo, que é ganhar. É isso aí, ó. Temos que respeitar isso, abençoado. Esses homens escreveram essa vontade de Deus para nós homens, que é a igreja de Cristo, vivendo sob ordem do Senhor, né? E Salomão foi um desses aí. Isso foi canonizado para nós, abençoado. Isso foi canonizado para nós. Você é um privilegiado. Diga, eu sou um privilegiado. Quem já ouviu isso? Só nós, mas ninguém. Ninguém. O sistema não te leva a isso, não. Porque eles creem no pecado e creem no diabo e no inferno. Pronto. Eles não podem falar que há tempo de Deus para tudo. Porque eles colocam que o mal vem do diabo. E aqui nós estamos vendo que vem tudo de Deus. Tudo provém do Senhor, né? Então aqui, esses tempos e limites de Deus para nós, na vida desses homens que escreveram a história de Deus para nós, aqui na terra, foi maravilhoso. Eles escreveram para nós sermos agora gratificados por isso. Você crê nisso? Porque todas as coisas te são o quê? Lícitas. Isso foi Deus que estabeleceu. E eu pude colocar aqui, todas essas coisas são lícitas dentro dos tempos de Deus. Dentro daquele tempo de Deus, que você está nele, que é os limites da sua habitação, tudo te é lícito. Por que Paulo falou para a igreja de Corinto que tudo era lícito para ela? Você sabe por quê? Porque ela estava já no governo de Deus. Porque se você falar para uma pessoa que não está no governo de Deus, isso aí... esse cara vai fazer uma orgia, vai virar libertinagem pura. Agora, para nós que estamos sendo instruídos, tudo é lícito, porque você sabe aonde está o limite da sua habitação. Você não vai ultrapassar os seus limites. Por isso que tudo é lícito. Dentro dos limites da sua habitação, companheiro. Se você sair, você vai tomar um tiro. Mata ele, pá! Pronto, morreu. Você vai para a nuvem lá, tudo bem. Mas podia ficar mais uns aninhos aqui. Agora, dentro dos limites da sua habitação, você tem a guarda da companhia angelical para te proteger. Assim é? Por isso que há tempo para tudo. Há tempo de ser humilhado, há tempo de ser exaltado. Os humildes Deus exalta, os soberbos Deus abate, perde. Assim é. Você recebe isso? Melhor semana.